Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Pai querido, graças te damos pela tua palavra e te pedimos, ó Senhor, que por meio dela tu venhas falar conosco nessa manhã, dando-nos entendimento, ó Senhor, na tua palavra, dando-nos compreensão, ó Pai, daquilo que tu queres falar conosco nessa manhã. É o que nós pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Reduz a velocidade do vento para low, tá? Porque está pegando aqui no meu rosto. Estou pedindo... Oi? Não tem problema não. Pode passar na minha frente, eu deixo. Pedi para ele diminuir um pouco a pressão do vento ali, porque o ar-condicionado, quando está com o vento muito forte, ele cai bem aqui no rosto aqui, aí quando dá aquela puxada, a corda vocal faz assim... aí acaba com quem vai falar. Baixou, já. Agora ele vai pegar ali na cabeça ali do... vai pegar a cabeça do Jorge Alberto, ele que vai sofrer. Bom, nós, continuando nós aqui nessa nossa leitura e estudo do Evangelho de Mateus, só voltando, né, tem sempre que dar uma recapituladinha, porque em alguns trechos nós temos aí uma sequência, que nas nossas Bíblias atualmente está dividida, né, porque a Bíblia, você não imagina que ela tenha sido escrita com esses capítulos, versículos e esses subtítulos. Os capítulos, versículos e os subtítulos foram colocados muito posteriormente para ajudar as pessoas a encontrarem, né, os textos dentro da Bíblia. Essa coisa de separar por capítulos e versículos foi coisa da Idade Média para lá. Eu não me preparei para dizer isso, mas acho que por volta de 1400, se não me engano, alguma coisa assim, é que houve essa separação em capítulos e versículos para nossa facilitação. Mas isso, de um certo modo, quando a gente bota esses subtítulos aqui, que ainda é mais atual, ainda mais moderno ainda, nos faz quase separar as coisas em bloco, porque a gente olha assim, passando os olhos, a gente imagina que tudo isso está em bloco, quando, na verdade, foi escrito num texto contínuo, não é? Que daria, então, assim, para um leitor que o lesse de modo contínuo, uma compreensão também de movimento. Nós ainda estamos aqui, nesse texto, nós ainda estamos vendo as consequências, né, daquela libertação do endemoniado, que era cego e que era mudo, foi curado e foi liberto ao mesmo tempo, e que gerou como uma reação de ciúmes e de outras coisas mais dos religiosos da época, uma acusação de que Jesus estaria, na verdade, operando aquele milagre ou outros milagres mais no poder de Satanás. E o que Jesus, primeiramente, prontamente rebateu, dizendo que se Satanás expulsa Satanás, uma casa dividida não vai permanecer, não vai prevalecer contra si mesma. Ele apresentou um raciocínio lógico imediato, né? E, na sua autoridade espiritual, né, e como Senhor, ele diz, então, que todo pecado contra o Filho do Homem seria perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria, porque eles estavam atribuindo ao Espírito Santo, né, uma ação, né, estavam atribuindo, a Satanás uma ação que era obra de Deus, né? Obra do Espírito Santo. Mas pode-se entender também, de certo modo, que ainda era desculpável, porque estava sendo falado com o Filho, né? Com Jesus. Mas
poderia se compreender mais adiante, né, ou tendo em vista o que vem mais adiante, que na vinda, quando viesse o outro Consolador, que é o Espírito Santo, a coisa poderia já não ser mais tratada desse jeito. Mas, enfim, o Senhor Jesus está agora mostrando, né, para as pessoas que participaram daqueles momentos, está agora defendendo ele a sua autoridade, ao mesmo tempo mostrando, né, a perversão e a perdição em que estava grande parte de Israel, né, até dos líderes religiosos de Israel naquela época. E aqui, então, ele fala no modo de parábola, né, num estilo de parábola, ele fala esse texto que nós, profere esse texto que nós lemos aqui. Esse texto, muitas vezes, nós usamos para entender uma estratégia de Satanás no tocante ao indivíduo. Mas, se você perceber no último versículo do texto, né, lá no versículo 45, na última frase, né, um ponto em seguida, lá no finalzinho, diz assim: assim também acontecerá a essa geração perversa. Então, ao que Jesus estava se referindo em primeira regência, né, numa primeira aplicação, era justamente aos que rejeitavam o Messias, né, e ainda mais com acusações daquele tipo. Ele ainda está falando, quando ele fala aqui de uma geração, ele também não está falando apenas daquela geração, ou seja, as pessoas que naquele tempo estavam rejeitando a ele, mas ele está falando de uma geração no sentido de que era a geração que dava continuidade, né, à rebelião contra Deus. Uma geração que existirá até o final dos tempos, assim também como a geração daqueles que andam com Deus também existirá até o final dos tempos. Então, ele está falando aqui daqueles que rejeitam o Messias, que rejeitam a Cristo, e ele estava se referindo mais diretamente, né, aos líderes de Israel daquela época, aos líderes religiosos de Israel daquela época, que estavam rejeitando, né, e difamando, infamando a obra de Deus, a pregação do Evangelho e ao próprio Cristo, ao próprio Jesus, como sendo o Messias. Mas, como toda parábola, meus irmãos, porque aqui ele conta na forma de parábola, ele fala disso, ele ensina na forma de parábola. Como toda parábola, ela é uma verdade, né, que demonstra uma outra verdade, digamos assim. Ela é um fato ou uma verdade que demonstra uma outra verdade de modo figurado, para ajudar a compreender um outro contexto. Então, ela é uma forma de analogia, ou seja, ele, através de uma coisa que se pode compreender, que fica explícita e clara, ele está apresentando outra coisa que muitas vezes é mais obscura. Então, quando você olha para esse texto, sim, ele serve de aplicação para o indivíduo, embora ele tenha sido usado numa primeira intenção e regência, num primeiro momento, apontando diretamente para a situação de Israel, do povo judeu, né, ele também pode ser usado, já que ele é a verdade nas duas pontas, ele pode ser usado também como literal, no sentido da compreensão de como agem os espíritos sobre a vida de uma pessoa. Mas olhando então dessa forma, vamos então examinar aqui o versículo 43, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos. Vamos ficar só nesse texto, nesse pedacinho por enquanto. Jesus estava se referindo a um povo que tinha estado em rebelião contra Deus e idolatria continuamente, desde o princípio, desde muito cedo, desde o Egito, eles estavam em idolatria. Desde o tempo do Egito, eles estavam em idolatria. Passaram-se mais de 1000 anos e a idolatria continuava assolando Israel. Toda hora vinha alguém e libertava o povo e, vamos dizer assim, retomavam o caminho do Senhor, mas daqui a pouco estavam de novo em idolatria. E agora, depois da Babilônia, né, depois do exílio da Babilônia,
né, do exílio babilônico, já fazia 400 anos, né, que Israel, digamos assim, estava limpo. Não tinha como povo uma história mais de idolatria, estava limpo, estava purificado, né? E é a isso que Jesus pode estar se referindo, ou está se referindo, quando ele diz que a casa está limpa, né? Vazia, varrida e ornamentada. Então ele está apresentando aqui como analogia uma casa vazia, varrida, ou seja, limpa e ornamentada. Era como estava Israel. Israel estava assim, sem idolatria, estava varrida, ou seja, a sujeira foi tirada, estava enfeitada, né? Eles tinham o seu templo de volta, não é isso? Tinham os seus ritos, os seus rituais, a sua pompa e circunstância religiosa, mas estava vazia. Ou seja, Deus não estava com eles, Deus não estava operando neles, a religiosidade deles era vã, ela excluía Deus porque simplesmente ela estava apegada a gestos, a regras, a condutas, mas vazia de uma espiritualidade verdadeira, de uma adoração de fato contemplativa, de fato tendo Deus como centro. O centro viraram as suas regras, o centro da adoração deles, virara a sua pompa e circunstância, o templo, os sacrifícios, as orlas, as vestes ornamentadas dos sacerdotes, viraram essa coisa toda, mas não era de fato, não estava de fato a casa cheia, não estava de fato ocupada. Então Jesus está dizendo aqui, olha, o demônio quando foi expulso, ele ficou por aí. Agora ele voltando, encontrando a casa nesse estado, ornamentada, varrida, vazia, ele volta e traz outros 7. O que ele estava dizendo é, porque vocês rejeitam o Messias, a coisa vai piorar. Porque vocês rejeitam o Messias, Satanás vai vir sobre vocês com muito mais força. E, de fato, o que nós vemos, na verdade, é que Israel nunca mais teve sossego, nesse sentido. Perseguição aos judeus, enfim, só falando sobre juízo, não falando sobre também a ação de Satanás, mas falando diretamente sobre juízo. A perseguição aos judeus aconteceu por toda a Idade Média, aconteceu por causa do incêndio em Roma, primeiramente, porque não foram só os cristãos que foram perseguidos, os judeus também foram perseguidos. Na verdade, os romanos viam cristãos e judeus como uma coisa só, achavam que era só uma religião, uma coisa só. Então foram perseguidos também, juntamente com os cristãos, foram perseguidos na Idade Média, eles foram, isso só de modo geral, de tal modo que começaram a haver fugas de judeus, até para o Brasil. Quando a gente fala, você deve ter lido no livro de história, sobre a invasão holandesa que se deu no nordeste do Brasil. O Brasil era uma imensa costa que era explorada, os portugueses só vinham aqui para explorar coisas. Tinha alguns portugueses aqui, mas eram aventureiros e coisas assim, mas não havia governos organizados, não havia uma coisa tão estruturada assim. Então os holandeses entraram e estabeleceram-se ali no Pernambuco, mas não só em Pernambuco, também nos estados vizinhos, e ficaram ali durante um tempo, e muitos judeus também habitaram ali. E quando os portugueses retomaram isso, os judeus que estavam ali na região do Recife, ali na região de Pernambuco, ali, Olinda, aquela região, eles migraram para Nova York, fugindo daquilo que eles sabiam já que já ia gerar uma nova perseguição, porque os portugueses tinham como religião oficial o catolicismo e não iam tolerar qualquer outro grupo religioso que os holandeses toleravam. Então, os judeus migraram para Nova York, e lá se estabeleceram. Hoje em dia, os Estados Unidos não tanto agora, até porque muitos foram para Israel, mas se tornou vamos dizer assim, um lugar onde muitos judeus se abrigaram e passaram a dominar, inclusive, grande parte do comércio e também do mercado financeiro e coisas assim. Então, esses judeus, por exemplo, que tem muito em Nova York, muito também, eles têm como partida
o Brasil. Saíram muitos daqui e foram para lá temendo a perseguição. Então, essas perseguições aconteceram na União Soviética, na Rússia antiga, czarista, aconteceu também durante o período da União Soviética, lá. Aconteceu essa perseguição também, obviamente, vocês sabem, no período nazista, né, que se tornou a mais famosa até hoje, e hoje acontece de novo. Eles estão em Israel, estão cercados o tempo todo de povos e grupos que tentam, que negam a sua existência como nação, como país, e que tentam destruir ou retomar aquele território. Então, a situação deles, na verdade, se tornou muito pior no tocante à perseguição e no tocante ao juízo, mas também, obviamente, aqueles que rejeitam a Cristo, tendo ele sido o tronco pelo qual o Messias foi chamado, pelo qual o Messias veio, desculpem, nos foi revelado, muito mais responsabilidade eles têm quando rejeitam do que quando aquele que não tem nenhum conhecimento de Deus rejeita também. Então, o que Jesus estava dizendo para eles, olha, a casa está varrida, está ornamentada, aqui não tem mais idolatria, não é? Ela está bonita, não só está varrida, está limpa, mas está bonita, mas está vazia. O que Jesus estava dizendo é, o Senhor não está com vocês. Deus não está com vocês. Em pouco tempo, o que ele está dizendo é, em pouco tempo Satanás volta e vem com mais 7. E a situação vai ser pior do que a anterior. Mas, como eu falei, é uma metáfora, então ela é verdade nas duas pontas. Como o Senhor aqui fala também de um modo individual para apresentar uma verdade de uma geração inteira ou a uma geração inteira, então ela serve nas duas pontas. Vamos então pensar agora do ponto de vista individual, pessoal, essa mesma questão aqui. Na verdade, meus irmãos, Satanás, no tocante àqueles que creem em Cristo e andam segundo a vontade de Deus, ele está derrotado, mas ele não está morto, ele não está impedido completamente. O mundo jaz no maligno, o mundo descansa naquilo que é do diabo, o mundo repousa, se regala, se apazigua, vamos dizer assim, naquilo que é do maligno. Então, o diabo continua operando entre as nações. E, na verdade, quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa casa, vamos dizer assim, nós somos templo do Espírito Santo, né? A nossa casa, ela é esvaziada, Satanás é expulso e o Espírito Santo de Deus entra, né? Essa casa vai ser limpa, deverá ser limpa, ornamentada, e nós, meus irmãos, devemos continuar cultivando a nossa comunhão com o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nunca mais, aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca mais a sua casa interior, a sua vida ficará deserta de Deus. Todavia, quanto mais estamos cheios do Espírito Santo, menos espaço nós temos para as obras de Satanás em nossas vidas. Amém? Então, a justificação já aconteceu quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Aconteceu individualmente na vida de cada um de nós quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós passamos a crer, quando nós nascemos de novo. Aquela justificação que foi feita na cruz do Calvário passou a incidir sobre a sua vida. Não importa se foi 2000 anos atrás, quando você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, quando Ele enviou, quando Ele te fez nascer de novo, você creu, então automaticamente essa mesma justiça da cruz está imputada a qualquer um e a cada um de nós. Porém, você não é uma obra completa, nós não somos uma obra completa. Esse período existe um período ou existe um tempo e muito trabalho entre a justificação e a glorificação. A glorificação que é quando no final nós formos glorificados, ou na vinda do Senhor Jesus, ou na nossa partida, mas na vinda do Senhor Jesus receberemos pela ressurreição corpos glorificados, nos quais nunca mais o pecado operará. Mas entre a justificação e a glorificação existe a santificação, que é o período da obra do Espírito Santo, limpando e ornamentando a casa espiritual que cada um de nós se tornou a partir do momento que o Espírito Santo veio habitar em nós. Então, o Espírito Santo está operando essa santificação. Muitas vezes a gente fala sobre santificação no sentido apenas de tirar pecados, de a pessoa expurgar pecados, largar de lado pecados, se afastar de tudo que for pecaminoso.
Isso é, meus irmãos, a consequência última, vamos dizer assim, da santificação. Mas, na verdade, santificar-se não é meramente excluir pecados ou se limpar de pecados. Santificar-se é encher-se do Espírito Santo, encher-se daquilo que é santo. E o que é santo é o Espírito Santo de Deus, não é isso? Então, a palavra de Deus diz para nós o quê? Enchei-vos, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Também nos recomenda enchermos-nos do Espírito Santo. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 4, para a mulher samaritana, ele disse, olha, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é só a prática exteriorizada da verdade, mas é também interiormente cultuar a Deus. Não é apenas ter um procedimento reto, uma ética que atenda aos padrões humanos, mas é ter uma relação pessoal com Deus, que é a única forma de atender os padrões de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente que não tem fé, ou não tem a fé correta, mas que tem um comportamento que agrada a todo mundo. O fulano é generoso, ele é justo, ele é bom, ele é uma pessoa... Isso tudo aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus, toda a justiça humana não passa de trapos de imundície. Não passa de sujeira. Porque Deus sim é santo. Então, nenhum de nós vai agradar a Deus com a nossa justiça pessoal. Então, entre a justificação que aconteceu na cruz do Calvário e a glorificação que acontecerá na segunda vinda de Cristo, existe a santificação. E nós precisamos, então, manter a nossa casa cheia, manter a nossa casa transbordante da presença de Deus, manter a nossa casa varrida, sim, mas cheia. O problema da casa judaica não era falta de limpeza, nem falta de beleza, era falta do Espírito Santo. Não é? Aquele que nasce de novo em Cristo, o Espírito Santo habita nele. Agora, a gente tem que fazer uma parceria com o Espírito Santo para varrer a casa e ornamentar, para que seja agradável ao Senhor. Ele nunca mais deixará de habitar conosco, uma vez que fomos salvos. Ele nunca mais deixará de habitar conosco, mas deixá-lo operar na nossa vida, no nosso interior, na nossa consciência, enfim, em tudo que nós somos, é que vai fazer, digamos assim, essa diferença a mais. Se eu ando limpo diante do Senhor, se eu estou limpo pela sua palavra, pela ação do seu Espírito, se eu sou uma casa também ornamentada, Deus não tem nada contra a beleza. Ou seja, se eu sou alguém que expressa, não estou falando de beleza física, estou falando de beleza espiritual, se alguém que expressa coisas que os outros se agradam, que é agradável aos outros. Entende? Deus não tem nada contra essas coisas. Aliás, ele diz, olha, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade, eu vou falar tudo fora de ordem, porque eu nunca sei a ordem. Benignidade, bondade, fidelidade, longanimidade, não é isso? Mansidão, domínio próprio. Diz assim, contra essas coisas não há lei. Ou seja, Deus não tem nada contra isso. De muitas dessas coisas embelezam o caráter do ser humano. Você diz assim, puxa, fulano é uma pessoa paciente, fulano é uma pessoa tão boa. É verdade, mas isso não é uma exclusividade daqueles que andam com Cristo. Tem gente boa, pelo menos aos olhos dos homens, de outra forma. Mas a exclusividade está em ser cheio do Espírito Santo. Somente aquela casa que foi justificada, somente o coração justificado por Cristo na cruz do Calvário está habitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aí, então, o que nós temos que fazer? A palavra de Deus diz uma coisa, dá um conselho para nós. Não apagueis o Espírito. O Espírito é fogo para eu apagar? O Espírito pode ser extinto? Não, ele está falando de... Não suprima, ou não oculte, ou não reduza, ou não deixe como uma coisa pequenininha a obra do Espírito Santo na sua vida. Pelo contrário, não apague o Espírito, deixe o Espírito Santo agir. É isso? Quando você está
numa equipe, por exemplo, muitas vezes o brilho de uma pessoa apaga o da outra, não é isso? Digamos assim. E aí aquela pessoa deixa de se tornar tão visível porque o outro está fazendo muito. Numa equipe, por exemplo, de esportes acontece isso, né? Muitas vezes entra um novo jogador e aquele que era o famoso, o que todo mundo gostava, de repente ele perde o lugar dele em brilho para o outro, né? Pois é. No tocante a nós, aplicando isso a nós, o Espírito Santo é que tem que brilhar na nossa vida. A gente não pode apagar o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo numa posição subalterna. Ele tem que ser a chama maior, o brilho maior na nossa vida. Amém? Presente ele está, meus irmãos. Mas muitas vezes nós apagamos a ele, nós deixamos ele na penumbra, nós fazemos que não se tornem visíveis as suas obras e a sua presença em nós. Por quê? Porque nós exaltamos a nossa carne. Então, ele sempre estará conosco. Se nós cremos, de fato cremos em Jesus, sempre estará conosco. Mas, de vez em quando, a gente precisa, digamos assim, sair de cima dele, né? Tirar a nossa carne de cima para que para que seja evidenciado em nossa vida a presença dele. Porque muitas vezes nós estamos apagando o Espírito Santo. De que forma? Não dando atenção à vontade de Deus, deixando de lado a nossa devoção, ou mesmo deixando que a religiosidade, ou seja, a formalidade, de certo modo, substitua a essência da coisa, a vida com Deus de fato. Amém? Então, ele diz aqui, então ele vai, no caso deles lá, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Ele estava se referindo àquelas pessoas ali. Mas, nós vamos observar, muitas vezes, que pessoas que estiveram entre nós, na igreja, e não só entre nós aqui, mas em qualquer outra igreja, se afastam, e quando essas pessoas se afastam, se tornam piores até do que eram antes, muitas vezes. Basicamente, o que a palavra de Deus mostra para nós sobre isso, e o que eu creio pessoalmente também, é o seguinte: se alguém rejeita a Cristo, tendo conhecido o Senhor, tendo, pelo menos para o nosso ponto de vista humano, rejeita a Cristo, na verdade, ele nunca conheceu o Senhor. Porque se tivesse conhecido de fato o Deus irresistível, ele nunca resistiria a ele. Resistiria até por um tempo pequeno, mas nunca o deixaria de fato. A palavra de Deus, Jesus diz lá, eu acho que eu não separei aqui, Evangelho de João, se não me engano, capítulo 8, Jesus diz assim, olha, o escravo não permanece para sempre na casa do seu Senhor, o filho, sim. O filho, sim. Eu digo isso porque muitas vezes dói o nosso coração quando nós vemos alguém se afastando mesmo, não é mudando de igreja ou ficando, mas se afastando mesmo, dói. Eu vi algumas pessoas que eu prezei muito, que eu até tive como, digamos assim, alguém de quem eu podia tirar algum exemplo, alguma coisa assim, e de repente tomando caminhos totalmente diversos, né? E o que nós temos na palavra de Deus é isso, o Senhor falando sobre isso. Muitos não são filhos de fato, são apenas escravos. Estão na casa, mas não são herdeiros. Porque simplesmente não nasceram de novo, mas estavam na casa, mas não nasceram de novo. Estavam na casa porque gostavam do ambiente, porque tinham amigos aqui, porque eventualmente as mensagens aliviavam o seu coração, porque andar no meio de gente boa é bom mesmo, mas não pelas razões certas, não adoravam ao Senhor, a sua casa estava vazia. Na verdade, recebeu até mesmo o benefício da limpeza e o da ornamentação, mas uma casa vazia não ficará vazia para sempre. Ou ela será ocupada pelo Senhor, ou ela será ocupada pelas trevas, pelo espírito das trevas. Então, entenda isso, mesmo dentro de uma igreja, mesmo diante dos nossos olhos, pessoas nos parecendo muito boas e espirituais, há aqueles que são filhos, aqueles que são escravos. Os que são escravos nunca deixam de praticar iniquidade, apenas aprendem
a pintar as suas casas por fora, enquanto por dentro tem toda a sorte de bagunça. Não limpam a casa, varrem a sujeira para debaixo do tapete. O coração continua sujo, muito embora os seus atos pareçam limpos, mas o coração continua sujo. E por isso isso é, digamos assim, consequência de uma casa não habitada. Mas aquele que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, esse está sempre preocupado em limpar a sua vida. Quando descobre a sujeira, fica incomodado. Enquanto não toma uma providência, fica difícil para ele, não é? Porque ele ama a justiça do Senhor e não a justiça dos homens. Amém? Ele ama, não é, a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Tem gente de Deus, que às vezes se afasta, às vezes vamos dizer assim, se desvia, como nós dizemos, né? Se desvia do caminho. Mas esses voltarão, não é? Enquanto que outros ficarão de mal a pior, porque simplesmente estão entregues a Satanás. Meus irmãos, a nós que cremos no Senhor, nos cabe zelar pela casa. Santificação é o que existe entre a justificação e a glorificação. A santificação é algo que deve ser alvo nosso de todos os dias. Volto a dizer, santificar-se não é varrer pecados meramente, é encher-se do Espírito para que não haja espaço para o pecado nas nossas vidas. Amém? Para que o pecado perca a expressão. Porque se você fizer na força do homem, o que você vai fazer é que você vai lutar contra algo, né, que vai voltar. Você, assim que relaxar, resolvi esse problema, relaxou, volta de novo. O que a gente tem que fazer é se encher do Espírito, e aí nós não vamos mais satisfazer as concupiscências da carne. Quanto mais cheios, menos espaço haverá para a expressão da nossa carne pecaminosa. Amém? Então, o que Jesus está falando aqui tem validade para aquele tempo como metáfora, para aquelas pessoas. Ele falou daquela geração especificamente. Que geração é essa? A dos que rejeitam a Deus, mesmo estando dentro do sistema religioso, mas estavam como casa vazia. Não tinha mais idolatria, não tinha, havia beleza, o templo, os rituais, as festas foram restauradas, mas a casa estava vazia, porque a casa não era, não andava ou não expressava o que era a vontade de Deus. A vontade de Deus era o Evangelho, a boa nova da salvação que Cristo trouxe. A vontade de Deus é que eles recebessem o Messias, e eles o estavam rejeitando, inclusive com violência. Então, meus irmãos, que nós recebamos o Messias, nós que recebemos o Messias, que de fato habitemos junto com o Espírito Santo, que não apaguemos o Espírito, mas exaltemos a sua obra na nossa vida, pela disciplina espiritual, de estar sempre orando, louvando a Deus, buscando a correção pessoal, mas lembrando sempre que uma casa pode estar vazia, pode estar varrida e ornamentada e estar vazia. Então, o pecado e a aparência, a limpeza, a santidade e a aparência de bondade não resolvem a história. É necessário estar cheio do Espírito. Amém? E para que o Espírito Santo expresse a sua obra plenamente, é necessário que nós não apaguemos o Espírito, mas exaltemos o Espírito e apaguemos a nossa carne. Amém? Então vamos orar ao Senhor e participar da mesa do Senhor. Deus Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Olhando nós para a Tua palavra, Senhor amado, muitas vezes nos deparamos, ó Pai, com questões que são desafiadoras a nós. Na verdade, a Tua palavra, ó Senhor, é um desafio a todos nós, porque ela aponta para algo que não nos é natural e que, portanto, vai requerer de nós, sim, esforço, mas também vai requerer de nós o reconhecimento da nossa dependência de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Senhor amado. Ajuda-nos, ó Senhor, nessa tarefa, Pai, diária, de manter a nossa casa varrida, ornamentada, sim, por que não? Mas, acima de tudo, ó Senhor, manter-nos cheios da Tua presença. Que Tu não estejas apenas presente, mas estejas operante em nós, ó Senhor. Que nós não apaguemos o Espírito,
que nós não inibamos a tua obra, ó Senhor, feita com gentileza, muito embora não possamos resistir a ela, mas naquilo que tu nos permites, ó Senhor, que nós não sejamos negligentes, mas que nós, ó Senhor amado, possamos dia a dia, cheios da vontade de conhecer a ti muito mais, que nós possamos, ó Senhor, buscar a tua presença, ó Pai. Buscar, ó Senhor amado, a tua face, nos encher de ti, transbordar de ti, ó Pai. Nós sabemos que os que cremos nunca teremos a casa vazia, mas é bem verdade, ó Senhor, que muitas vezes temos apagado o teu Espírito, ó Senhor, sobreposto a nossa vontade, a nossa carne, ó Senhor, a tua vontade, ao teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos reverter esse quadro, Pai, e assim, ó Senhor amado, deixar brilhar aquele que de fato transformou as nossas vidas e há de nos levar, ó Pai, até, ó Senhor amado, o nosso destino e herança final. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.